Boa tarde para todos, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma vez com a Arlete, que vai apresentar o livro Como se alimenta um ditador, mas cada país tem um título, então foi o título que eu li. E assim, eh, eu não vejo a hora dela apresentar, porque é um livro muito instigante, muito diferente e muito interessante. Arlete, obrigada por ter aceito o convite e obrigada para quem está aqui ao vivo e a tela é sua. Ok, bom dia, boa tarde para vocês também. Aqui eu tenho a versão em português de Portugal, é Como Saciar um Ditador, né? Cada país tem uma tradução. E esse título, né, chama muita atenção porque é, a questão até de saciar, né? Será que consegue saciar o ditador e ele para de fazer a ditadura? Seria interessante se fosse, né, tivéssemos essa capacidade com a comida. Mas o que a gente vai conversar aqui é exatamente isso, como é que a comida pode, como ela é, né? Infelizmente, a gente chega nessa conclusão que comer não é só alimentar o metabolismo da gente, mas é também, dentro de todo o discurso do ato social, a comida também consegue ter poderes de mexer com o comportamento das pessoas, né? Então, realmente, a alimentação é uma área muito complexa, né? E a gente já viu aqui no Papa Mesa várias vertentes, né? Várias formas de analisar a comida, e hoje a gente vai por essa literatura que é um livro colocado para o público geral. Ele, na verdade, não é um livro específico, é uma literatura normal, e eu acho bem interessante que isso chegue às pessoas sem ser os profissionais da área de saúde, da área de alimentação, né? Porque realmente acontecem essas coisas na nossa vida, no dia a dia, na nossa rotina, com pessoas que a gente conhece, e a gente não dá conta de que alguém está, né? E aí, antes de começar, eu gosto de lembrar sempre uma coisa assim: qual é a primeira negociação que a gente tem, né, como ser humano? É a comida. A gente chora que quer comer, a mãe vai e dá a comida para gente, né? Quer dizer, a mãe vira, né, uma referência para a gente que ela tenha que esse poder. Eu vou rir para ela, né? A gente, né, como bebê, a gente faz aquelas gracinhas todas. Por quê? Porque a gente quer a comida que a mãe vai dar para a gente, né? Num termos assim de brincadeira. Mas deixa eu compartilhar com vocês um material que eu fiz. Deixa eu ver aqui agora para encontrar esse negócio aqui na minha tela. Aqui. Preciso botar primeiro compartilhar com som não precisa, com vídeo também não. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Eu já tenho um Ó, tá tempão que eu não passando. faço isso. Já está passando. É Aí, isso, tá. Agora é só isso, né? colocar a tela. Tá maravilhoso. Tá bom? Tá. Tá, ótimo. Então, esse livro está escrito por esse senhor que o nome é bem difícil, né, de pronunciar. Will Told. Não vou tentar não, gente. Deixa assim. E ele foi traduzido para o português, né, por essa moça, a Violeta. E aqui em Portugal é a editora Zigurate que fez a publicação. É, aqui. Esse rapaz, né, esse autor, ele é polaco, né? E ele tem uma história muito interessante, que ele tentou ser cozinheiro por um período. O livro é muito bem apresentado. Ele coloca, o autor se apresenta muito bem, fala da trajetória dele até ele chegar a escrever esse livro, né? E fala isso, que ele tentou ser numa época da vida dele, ele tentou fazer
alguns trabalhos em cozinha e não deu certo. Ele viu que não era bem a praia dele, saiu, mas esse assunto ficou com ele, né, como um assunto de investigação, de acompanhamento, e até que ele chegou, em escrever esse livro, né? O livro é de 2024, né? E ele fala muito de coisas históricas das épocas de cada ditador. São 4 ditadores que ele precisou, que ele conseguiu, né, organizar nesse livro. E a gente tem uma aula de história também desse período, né? Então, algumas coisas a gente vai lembrar e outras vão ser novidades que chegam em nível de detalhes. E eu, por exemplo, não conhecia todos esses ditadores, eu conheci alguns e com esse livro comecei a ter informações de outros também, né? É, Ele fala da dificuldade também que foi fazer esse livro, porque imagina entrevistar pessoas que serviram a outras pessoas, né, que são cozinheiros que serviram a esses ditadores. Então, são pessoas que têm um certo receio de falar, né? Porque eles podem estar falando coisas que podem virar contra eles, podem estar liberando, né, informações sigilosas. Então, ele precisou de uma outra pessoa que intermediasse as conversas, conseguisse as entrevistas, para que ele conseguisse montar o livro. Ele levou 4 anos para fazer o livro e viajou vários países para conseguir esse contato, esse material para fazer o livro. Deixa eu só tirar isso aqui do caminho, né? É, e essa tradução, no caso do livro para o português, foi feito por um apoio, né? Teve o apoio de uma empresa porque não é uma tradução muito simples, né? E a gente que está mexendo com tradução está vendo que é assim mesmo. Vamos ver se passa. Cadê? Ah, passou. Então, além das entrevistas, ele usou fontes, né, bibliográficas também. Ele comparou muitas coisas que já foram publicadas da época das ditaduras com as entrevistas, né, com as respostas às entrevistas. E essa comparação, às vezes, ele percebeu que o entrevistado falava coisas diferentes, ou algumas vezes confirmava. Eu achei interessante que ele falou assim: eu assumi que o entrevistado me falava era o que era a verdade. Entendeu? Então, foi bem interessante essa colocação dele, porque ficou uma pessoa falando uma coisa, né, e a fonte falando outra, né? Então, ele precisou optar por uma referência para colocar as informações no livro, né? Algumas pessoas até não quiseram, né, que o nome delas fosse divulgados, né? E ele teve a ajuda de muita gente para ele poder chegar no final. É, primeiro ponto que ele conta, né, dele chegar no livro foi porque ele viu um filme que falava da história dos cozinheiros que estavam no serviço militar. E ele, por essa parte, esse filme, ele começou a se perguntar como seria, né? Como são as pessoas que alimentam, né, não só militares, mas os ditadores, né? Que são pessoas. Militar nem sempre é ruim, depende do ponto de vista, né? De onde você está. Mas os ditadores, né, a gente já não tem dúvida que eles estão atuando, né, por uma questão de uma ideologia que não é democrática, então logo tem muita chance de estar fazendo coisas erradas e coisas ruins. Então, como é alimentar essas pessoas, né? Que sentimento um cozinheiro tem de manter a saúde, manter a vida de ditadores, né? Então, ele fez essas perguntas, algumas delas eu coloquei aqui, né? E o que jantou o Fidel Castro, né? Quando pôs o mundo à beira de uma guerra nuclear.
né? Como é que foram esses momentos, esses sentimentos, e isso fez ele se estimular para escrever, para reunir, né, o material para escrever o livro, né? Então, aqui ficam algumas perguntas, eu não vou ler isso tudo para vocês, mas depois, se vocês quiserem, a Juliana pode compartilhar esse material, e aí vocês podem ter o material todo e ler com calma. Deixa eu ver assim, que eu consigo. Ah, agora passou. Tomara que não passe duas vezes. Para a gente começar, eu trouxe aqui só uma definição rápida, né, do que é ditadura, que é, para a gente só contextualizar, é um regime, né, que é o oposto de uma democracia, que é onde as pessoas que participam daquela sociedade não têm nenhum tipo de participação, de voto, de decisão, de influência, né? E tem um monopólio de poder, porque tem uma autoridade central e ele que decide o que vai ser feito para todas aquelas pessoas daquela região. Então, é realmente um sistema que tem muita chance, né? Por ser dirigido por seres humanos, chance de dar errado, e principalmente porque não houve os interesses, as necessidades daquelas pessoas, né? É uma coisa que a gente, no Brasil, a gente já conheceu, né? Num período. Eu tenho aqui mais uma informação que é recente. Claro que o Brasil, graças a Deus, não está nessa lista, mas aqui só uma lista de curiosidade para saber que ditadura não é uma coisa é, do passado, né? Ainda existe muito, muito, ainda está em muitos lugares, ela está. eh, e aqui é um ranking, né, de democracia, e quanto menor o número, né, quanto menor esse ranking, mais ditadura é. Porque também as fontes que falam sobre esses regimes, elas colocam que existem muitos que são misturados, não são somente ditadura e nem somente democracia, que existe uma questão misturada, né, dos sistemas. Então por isso que tem um ranking. Então, quanto menor o valor, mais ditador é o país. Neste livro, Como Saciar um Ditador, ele trata desses quatro, desses cinco, sim, desses cinco, tá? O Fidel, o Idi Amin. O Idi Amin tem até um filme sobre ele, né? Que passou na década de 80, mais ou menos, muito famoso. E esses outros dois, esses outros três, o Saddam Hussein, a gente tem uma história recente, né, que a gente ouvia sobre ele. Esse Enver da Albânia e o Pol Pot do Camboja, que eu, por exemplo, não conhecia a história do Camboja. Então, para mim foi uma novidade conhecer essa informação sobre esse cara. É, e a gente olhando para essas figuras, né, e tem que pensar que essas pessoas também comem, né? E se comem, alguém faz a comida para eles. Então, como é que essas pessoas, a gente às vezes pergunta assim, né, com a pessoa que faz mal ao outro, como é que ela dorme, né? Essa pessoa consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir. E aqui a pergunta é, como é que essas pessoas comem, né? Quem faz a comida para elas? Será que a pessoa que faz comida para elas participa dessa mesma ideologia ou não, né? Vamos ver se eu consigo passar. Porque às vezes o computador não aceita a passagem aqui do. Ah, aí foi demais. Tá voltando. Não, tá andando para frente. Aqui. Ué, Você tem que colocar talvez a sua flecha, sabe a flecha do seu computador? Isso, acho que começa de novo, vai dar certo. é, aqui. Isso. Então, para uma pessoa que tem que comer, né, um outro tem que cozinhar.
E aí eu identifiquei aqui alguns propósitos de cozinhar, né? E peguei umas frases de pessoas. Por que que a gente cozinha, né? E existem essas. A gente tem essa análise, né, de que cozinhar é um modo de amar os outros, quando a gente faz com carinho, faz com interesse de agradar, né? É uma forma que tem, é um propósito que está embutido no ato de cozinhar, né? E esse cozinheiro falou que esse senhor K, que era o cozinheiro do ditador lá da Albânia, ele diz que é preciso cozinhar com amor, né? Então, é um propósito que está embutido nessa ação. E também cozinhar é mais do que uma necessidade para quem passa o tempo, para que o tempo seja uma terapia para a alma. Então, também é bom para quem faz, não é só bom para quem recebe. Cozinhar também tem esse propósito de realizar o cozinheiro, a pessoa que está ali naquela preparação. Ele sente bem, ele sente que realiza coisas que são úteis, né, para o mundo. Então, esses dois propósitos eu peguei para a gente analisar no livro. E conflitos também. Esse livro também faz a gente pensar em conflitos. Por quê? O conflito de quem pratica o ato do bem faz o bem para quem pratica o ato do mal. Isso é um conflito, né? Você fazer uma coisa boa para. Mas sabe que aquela pessoa que vai receber não é uma pessoa que faz bem, ela faz o mal. Então, como é que a gente analisa isso? Como é que percebe isso, né? E o segundo conflito, que é um poder sutil de vida e morte, né? É, da, que a comida pode dar, né? E o poder de vida e morte que o ditador, no caso, o cara que faz a comida, né? A pessoa que faz a comida tem o poder de envenenar a comida e causar morte, ou não cuidar da comida para ela promover a vida. E, ao mesmo tempo, nessa relação, tem o outro cara que consome a comida, mas ele tem um outro poder, que é o poder da arma. E ele pode matar o cozinheiro, pode matar quem ele quiser, né? Ou não, ou ele não mata e ele protege. Então, são situações que o livro, sabe, o livro traz e os entrevistados falam sobre essa percepções que eles têm de que eles estão alimentando alguém que pode matar eles, mas eles também podem matar esse alguém, né? Então, é uma coisa que é uma tensão, na verdade, é isso que eu queria dizer. É uma tensão que existe o tempo todo entre essas pessoas, né, dentro desse grupo. Deixa eu ver aqui de novo para passar. E quando você observa, né, quando a gente chega na questão do poder só do cozinheiro, né, é, eles têm um poder de trair esse, esse ditador. Eles podem envenenar a comida e matar o ditador. Mas aí eu analisei assim, a questão do trair, quando o cozinheiro faz essa traição, ele de imediato ele é identificado. Então, de imediato essa traição volta para ele e gera até um perigo para todas as pessoas da família, né? Já outras pessoas que podem trair um chefe, essa traição pode ficar um pouco dissimulada, né? E dá tempo da pessoa se defender, dizer, não, não fui eu que dei a informação errada, não fui eu que fiz isso, foi o outro. Mas quando a traição é feita por um cozinheiro, essa traição é identificada imediatamente. E isso diminui, então, a ideia, né, a intenção desses cozinheiros em fazer alguma coisa de mexer com esses ditadores. Porque foi feita a pergunta, né, para eles, né? Vocês nunca pensaram em fazer alguma coisa para ele parar de matar as pessoas, né? Para o ditador parar de matar as pessoas? E um dos cozinheiros falou assim: Olha, eu não. O que que eu vou fazer? Se eu matar ele, ele vai me matar. E eu não tenho certeza de que o outro que ficar no lugar dele vai parar de matar também. Quer dizer, pode ser um mata-mata que não resolve
a proteção da população, que não gera uma proteção daquela sociedade. Então, eles se mantiveram naquela mesma situação, cozinhando para os ditadores, né? É, e nas mãos desse cozinheiro, né, sempre existiu compromisso, né? Os entrevistados são perguntados sobre isso, né? Eles contam sobre essas coisas, sobre a responsabilidade deles, né? Eles tinham responsabilidades em relação a essa alimentação, né? A horário, a qualidade, né? A atender esses ditadores e a ética, né? Como foi a ética o autor ele não pergunta assim com essas palavras, né? O livro é muito bem escrito com diálogos, então, mas são esses campos que estão sendo apresentados ali, né? Ele de alguma forma assim muito é, coloquial conversa com os entrevistados sobre isso, de compromisso, responsabilidade, a ética deles, e ele consegue muita informação sobre como foi a relação de respeito entre eles, né? Como foi até a empatia, né? Não a empatia nos atos da ditadura, mas a empatia entre eles, entre o cozinheiro e o ditador, como dois seres humanos, como duas pessoas que estavam ali no mesmo lugar, numa mesma época, né? Numa mesma situação. E há também informações sobre tolerância, né? Que precisa muito, né? Numa situação dessa, de que você está com o ditador, eles têm dificuldades, às vezes, de onde está fazendo a comida. Por exemplo, esse pessoal do Camboja, eles fazem muito trabalho na floresta, então a, a- toda a manipulação, ter que fazer comida num lugar que não tem recurso, né? Que não tem muita condição de cozinhar, e eles vão, fazem a comida assim mesmo, fazem sem reclamar. E a fidelidade, que a fidelidade é exatamente essa de que mantém a vida de todos dois, tanto do ditador quanto a vida do cozinheiro. É a moeda, né, que eles têm. Isso tudo o livro traz, né? Então ele fala sobre tudo isso. Isso aqui é uma nuvem de palavras de todas as coisas que estão muito presentes em todo o texto, né? Fala também de fome, né? Fala também sobre os ingredientes, fala sobre a dependência entre eles. É um campo bastante amplo do livro. Não vocês podem procurar a leitura, porque não tem nada de, assim, de, é, como eu vou dizer, de, não é triste, não, é enfadonho, não, é bem animativo. E aqui são campos, né? São questões que são apresentadas, são várias, a gente não precisa ler essas coisas, mas foi bem um resumo, aqui é bem um resumo, tanto de questões alimentares quanto de questões histórico-políticas sociais, que a gente consegue ter, e passa até por questões de organização da cozinha, de higiene, né? A gente vai se identificando no texto, uau, então isso também era observado, né? São cozinhas que também são cozinheiros que também têm esse tipo de preocupação, como era também a vida pessoal desses cozinheiros, como eles foram escolhidos, né? Como foi a relação deles com a fome daquela população que estava em volta, né? Como eles ganharam confiança. Tudo isso vocês vão encontrar na literatura e bem interessante. Quais os ditadores que cozinhavam também, e o que que eles faziam, se faziam bem, se faziam mal. É muito, muito interessante, tá? É, aqui nessa última frase que eu destaquei, não há outro país no mundo
onde o mundo da cozinha estivesse de tal modo casado com o mundo da política, porque é realmente para a pessoa ser cozinheiro de um ditador, ela tem que estar entranhada também naquele sistema, não dá para estar à parte, né? Então, para discutir, que eu acho que o livro traz muitos pontos de debate, eu separei aqui alguns trechos, né, colocados em campos que na minha leitura, eu achei interessante de apresentar para vocês. Então, a alimentação da população, quer dizer, esses cozinheiros alimentavam os ditadores, né? E esses ditadores comiam melhor do que a população ou não, né? A população daqueles ditadores estava num regime ruim, mas eles tinham acesso ao alimento, né? Isso o livro fala, né? Ele apresenta dentro dos relatos, né? Dos cozinheiros, e a maior parte deles é sempre que há um descompasso, né? Entre o que o ditador está comendo e o que aquela sociedade tem acesso. Isso é o que a gente também já espera, né? De um regime como esse, não é possível pensar que vai ser uma coisa equilibrada, né? O hábito desses ditadores, né? Essa aqui é uma frase que é muito interessante, é do Idi Amin Dada. Eu lembro muito desse Idi Amin Dada, né? No livro ele não usa essa outro pedacinho, ele só fala Idi Amin. Mas ele diz que ele, apesar de ser negro, ele contrata um cozinheiro negro, mas ele quer cozinha de brancos, né? Que ele foi esse Idi Amin, ele teve uma cultura, né, teve contato com a cultura de pessoas brancas, acho que na Inglaterra, então ele absorveu esses hábitos e ele quer isso lá no país dele, ele quer continuar dessa forma. Então, ele mostra como é que o hábito dos ditadores acontece, né? A questão de segurança, né, do ditador. Esses cozinheiros também são elementos de dar para esse ditador alguma segurança. Além dos seguranças mesmo, os armados, os cozinheiros precisam fazer uma comida que dê saúde e não provoque nenhum tipo de transtorno. Eles não podiam ter diarreia, não podiam ter dor de estômago, porque eles tinham que estar sempre muito lúcidos e muito atentos, né, para os trabalhos que eles faziam. E aí eu destaquei esse trecho, que é um trecho que a gente conhece bastante, né, a questão de ter as amostras do alimento guardadas para teste se houvesse algum tipo de problema, assim, porque para um ditador ter uma diarreia, isso já gerava uma suspeita de que ele ia morrer. Ele não podia, né, ter nenhum probleminha se estivesse vinculado com a questão do alimento, porque já poderia ser um ato, né, provável de tentativa de assassinato. E mesmo sendo, né, o seu cliente, no caso, um ditador, eles tinham obrigação de cuidar. E esse ditador, o Oxa, ele era diabético e ele precisava que esse cozinheiro aplicasse conhecimentos de controle do diabetes na alimentação. E ele relata problemas que ele, como cozinheiro, que não sabia muito fazer essa coisa, como ele teve que se virar nos 30 para para conseguir dar a esse cliente dele, né, uma condição de estar seguro, né, e com a glicemia dele. E a questão também da sobrevivência, né, do próprio cozinheiro. Ele achava, esse cozinheiro do Idi Amin, ele disse que achava que cozinhava suficientemente bem para que ele não matasse, não o matasse. A comida aí estaria como sendo a proteção dele, né? Já que ele entrou nesse circuito,
de estar perto de um ditador, ali dentro ele tinha que ter algum tipo de proteção, e a proteção que eles viam, né, foi sempre ter a comida bem feita para que isso garantisse a sobrevivência deles, né? É, e além de não só cuidar desses ditadores, tinha que agradar também, né? Então, eles tinham alguns tinham muita observação, muito cuidado, assim, muita atenção sobre o que eles gostavam, né? As horas que eles iam precisar comer, que não seria uma hora regular, né? Então, há também bastante passagens sobre isso, sobre como eles tentam fazer com que o ditador tenha a comida que ele quer, que ele gosta, e no horário que ele quer, seria um prazer para ele, né? Tem essa frase aí muito interessante, que as pessoas ficam loucas por causa da fome. Não fica explícito no livro que os cozinheiros tenham a intenção de que o ditador saciado que ele pense diferente em relação ao regime que ele está conduzindo. Mas essa frase aí pode ter uma indicação assim, né? Que se o ditador ficar louco, é claro que ele pode fazer muito mais besteira do que ele já faz, né? Porque tá suficiente, não precisava mais. E a comida mesmo, como poder, ela parece muito clara, né? Muito dita, que tem literalmente, né? Porque a comida é poder, né? Isso é uma coisa reconhecida e muito clara em todo o livro, né? E nessa relação em que o cozinheiro pode obter o que ele quer a partir de uma comida adequada para aquela pessoa que vai comer. E tem essa parte, né, que o cozinheiro fala, né, que era uma enorme, ele sentia que era uma distinção ele ser cozinheiro, né? Afinal, um cozinheiro pode não lavar as mãos e vir a envenenar-te, né? Então, a higiene aí aplicada, né? Então, ele diz, as pessoas têm que confiar muito nele, acreditar que o que ele faz está limpo e está como deve ser. É o reconhecimento de que isso realmente está dentro de uma escala de poder. Também é uma forma de conseguir, né, a confiança dos ditadores, né? Eles fazem alguns contam, relatam o que eles faziam para continuar dentro daquela confiança, porque uma vez eles dentro do sistema, eles precisavam manter essa confiança, não podia ter nenhum momento de dúvida de que eles eram fiéis, né? E estavam querendo fazer até mais. Eles mostram, alguns falam, a gente quer alimentar ele, mas a gente quer fazer mais do que isso. Alimentar, mas fazer mais para ele poder não me matar. Também a autoridade do cozinheiro, né? Eles também têm essa passagem onde ele diz que ele fala que quem tem todos o chamavam o presidente de doutor. O presidente, no caso, é o ditador, né? Porque ele era doutorado. Mas o cozinheiro, mas o ditador costumava rir, dizer quem era doutor não era ele. Não era ele. Quem era doutor era o cozinheiro. E era o doutor do estômago. Então, até o próprio, né, um dos ditadores reconheciam essa autoridade do cozinheiro. Aí a gente não sabe se fala isso como uma verdade ou se fala isso para que ele não tivesse intenção de fazer nenhum tipo de maldade, né? De contaminar a comida, de fazer alguma coisa assim. A questão ética do cozinheiro é um pouco daquela parte, né, que eu já passei para vocês no início, que ele pergunta, né? Ele diz, eu não podia fazer nada para ajudar as pessoas, né? Ele ia perder a vida, né? E eu não ia ter certeza de que as pessoas que seguissem ele, né, que substituíssem o presidente morto, que iam parar de matar. Então, a ética aí vamos dizer assim, ela tem uma justificativa para
ele usa isso como justificativa, que a gente até reconhece que é uma justificativa plausível, né? Porque não tem jeito, depois que entrou nesse esquema, não tem como tentar sair, né? Se entrou, vai ter que ficar. Alguns cozinheiros não foram, não entraram porque quiseram, todos, quer dizer, alguns não, nenhum deles entrou nesse sistema de cozinhar para o ditador porque eles queriam, eles foram capturados para isso. Então, e uma vez dentro desse lugar, não dá para uma pessoa não é capaz de parar um ditador. Isso a gente sabe. Então, esses cozinheiros tinham reconheciam isso, né? Tanto que essas ditaduras já acabaram há bastante tempo e não muito tempo, mas algumas, né, já passaram por um período, já estão longe, né, da história, e esses cozinheiros ainda estão vivos, né? E com condições de dar entrevista também. Então, esse é o conteúdo. O sumário é feito como uma ementa, né, de entrada, prato principal, né, tem esse esquema assim, né, muito interessante. A entrada apresenta a vida do autor, é muito bem escrito, é uma parte que é muito interessante de ler, isso fundamenta muito o que a gente vai ler no final, vai ler todo o livro. E cada capítulo ele está sempre colocado com duas partes. Uma parte que é o texto, um texto do autor, o comentário dele, e outra parte que é um relato, uma narrativa na pessoa do entrevistado, né? Então ele fala, eu fazia isso, eu estava lá. Então são textos que são diferentes. Ele tem uma fonte diferente, né? A letra é diferente, você consegue perceber bem a diferença entre quando é que o texto está sendo escrito pelo narrador, né? Pelo autor, e quando é um relato do entrevistado, né? E ele mostra a questão toda de como foi feita a pesquisa, as viagens, né? É, é um livro realmente completo. É um livro de pesquisa, é, e é um livro, sei lá, você pode dizer jornalístico, mas é um livro que fala da verdade, né? Fala de um tempo que aconteceu, né? Não é uma ficção, mas ele tem os bastidores do livro que ajudam bastante a compreender tudo que foi feito e nós teríamos realmente muita curiosidade de saber, porque entrevistar pessoas que estavam em contato com ditadores deve ser realmente um trabalho difícil. E ele realmente é difícil e ele mostra isso para a gente, conta tudinho. É, eu gostei muito da experiência de estar com esse livro, de conseguir elaborar, né, algumas questões que passam pela vida. E foi um novo campo para mim, porque a gente sempre fala, comida é poder, porque as pessoas, né, têm esse tipo de conhecimento, a gente já tem isso já reconhecido, mas aqui é um outro poder, né? É um poder entre um e o outro, assim, né, de um para um, muito claro, muito claro. Eu espero que vocês leiam e depois, né, podem rever, se quiserem esse material, podem rever e concordar, discordar. Vai ter de tudo. Tá bom, Ju? Não sei se eu passei do tempo. Não, foi maravilhoso. Vamos discutir agora. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Se É, você puder parar de compartilhar também. Galeria. Não, é isso mesmo. isso. Arlete, não, foi maravilhoso. Agora fazer meus comentários aí depois, Giane e Mônica, por favor. Antes, eu queria falar que eu achei, né, no finalzinho, que eu fui pensando no final, que acho que é uma pena que esse livro não tenha sido ainda mais difundido, né? Porque a gente vê outros livros que causam tanta comoção e esse deveria causar um pouco, porque a gente está num É. momento histórico que a gente está correndo alguns riscos, né, com a democracia, pelo Uhum. menos a ocidental. É, muitas coisas que são faladas, utilizadas de maneira um pouco leviana,
E esse livro, apesar de ser muito gostoso, é uma leitura, aquela leitura que é É, quase de sentar e não querer parar, que é é. muito gostoso, ele, ele nessa, nessa distração, né, não de estar Uhum, distraída, mas estando lá naquele momento, a gente pode até falar pleno, né, como está na moda agora, estar uhum. pleno, mindfulness. A gente está ali, e aprendendo muita coisa, né, também aprendi sobre ditaduras que eu nunca tinha ouvido falar, outras que eram mais familiares, então ele é muito interessante. E ele mostra, como você falou, como a alimentação, né, como o alimento ele é um poder em vários, né, em várias situações. Então, o alimento tem poder, mas a gente e aí eu volto a falar do que eu gosto dessa complexidade do campo da alimentação, e essa É, heterogeneidade, não só a questão política, econômica, física, química, social, emocional, e ali ele mostra acho que um misto de tudo. é. Né, ele mostra de um todo nisso, né, porque ele mostra do diabético, mostra de outros que tinham dificuldade de comer, ele e vai mostrando, ele mistura tudo isso. E aí para mim ficou muito forte que na verdade esses cozinheiros, eles ficam coitados, né, eu no final eu ficava muito sensibilizada, porque eles eram refém de uma situação, Uhum, porque muitos uhum. tentavam, porque era aquela questão clássica: "Ai, o fulano te É. escolheu", e as pessoas não queriam, muitas vezes queriam uma vida humilde, queriam continuar Uhum. conquistando o que elas estavam né, até que não tinha mais como fugir, era aquilo ou desaparecer da vida, e eles, tinham ou não tinham escolha, é muito delicado, você vê que é muito delicado, essa escolha, não escolha. Você tem a escolha, mas você tem sua família, a gente pode matar a Uhum. sua família toda, seus filhos. Então essas ameaças que estavam aqui sempre subja su suja que estava sempre ali embaixo, É, fervilhando, não era dito. subliminar, né? É, e é muito interessante, ao mesmo tempo que não é um livro triste, é um Não, livro não é. É alto realmente. astral, que você vai É. lendo e vai descobrindo, inclusive as preparações, aí fala de gastronomia, fala de hábito, fala de comida local, ele fala um pouco de tudo, né. Uhum. E e assim, interessante, e eu gostei muito, que eu acho que eu não seria capaz de fazer, gostei muito como você foi classificando, né. Eu talvez teria apresentado como ele escreveu, ditador por ditador, você pegou Uhum. assunto por assunto. Então, eu gostei muito porque ficou uma análise, já ficou uma análise mesmo, né, não É. ficou uma descrição do livro, ficou uma delícia. Alimentação, né, se eles tinham ou não, então eu também me lembro muito no Camboja, a moça sabia que a população estava sofrendo muito. Nos outros os outros dava a impressão que eles estavam fechados ali Uhum. dentro, e depois, coitados, que eu falo, porque depois que tudo isso passou e que esse ditador virou nada, muitos tiveram que se esconder, até hoje não se pode saber nem onde eles estão, quem eles estão escondidos, porque a população acha que eles foram coniventes. Na Uhum. verdade, eles fizeram o que poderiam fazer, e alguns com essa estratégia, quanto melhor ele comer, quanto mais contente ele estiver, melhor ele vai me tratar e boas atitudes ele pode ter para com a Uhum. população, né, porque tinha alguns que não dava, então achei muito interessante. O hábito do ditador fica bem é interessante, a gente vai aprendendo também, a segurança alimentar e fica muito naquela coisa, a primeira aquele medo, a gente percebe o medo, ele não pode ter nada, porque ele pode continuar, ele tem que continuar na vida dele de bom humor e fazendo o que ele quer fazer, estejamos ou não de acordo, né, o É, cozinheiro, mas não podia ter um espirro, porque o primeiro é, espirro ali dentro a culpa era dele. é. Então, a atenção daquilo, né, a obrigação do cuidado, e eu acho, eu não lembro qual que era, teve um que ele até melhorou, acho que era o que era diabético, né, e o cozinheiro melhorou a condição Uhum. dessa pessoa, e ele ficou amigo da família toda, a família ele mas assim, mas a família dele totalmente descartada, eles eram reféns, quase não saíam Reféns, daqueles reféns. palácios, daquilo. A sobrevivência era isso, o dia a dia, rezando, teve um que percebeu e eles iam percebendo, ainda bem que eles eram muito astutos, talvez a gente devam ter tido os outros que não sobreviveram, porque eles eram astutos de perceber ali dentro quem era contra, a favor, para se proteger, quando você fala da proteção deles próprios.
eles foram muito, né, os que sobreviveram, que deram testemunho, foram muito É. astutos porque tinha o boicote ali dentro. Eles sobreviveram porque eles foram políticos também, Sim, né? Naquelas relações políticas internas ali daquele espaço. Não podia ser só bom cozinheiro. é porque era o que sabotava, que não trazia matéria-prima, o outro. Então tinha que lidar com esse espaço que eu imagino que chefes de cozinha também encontram, não com essa Uhum. pressão toda, mas também encontram, tem que saber lidar com essa equipe, né? Comida e poder, isso é uma coisa que ali não, que fica, você falou, né, nessa questão, não é paradoxal, mas tem duas facetas, né? Do poder desse cozinheiro que ele tem e ele meio que carrega, e como né, como esse poder obriga ele a cozinhar. Ele é obrigado a cozinhar, fazer aquilo. E é interessante que muitos deles aprenderam muito, e tem uns dois, três que hoje em dia são chefes, né, que entraram depois para É. Mas hotéis não, maravilhosos, mas, ou mas antes. não, não deixamos de ter no livro passagens falando sobre trabalho escravo Sim, também, sim, né? Apesar dele ter esse poder, alguns tiveram períodos de fazer trabalho escravo para esse ditador. Talvez sim, para provar fidelidade. sim, Que- sim. Alguns também, né, alguns não puderam enriquecer, mas tinham bons salários, outros não. Outras tinham condições também bem delicadas. E eu lembro de um que ele tinha acabado de entrar num hotel 5 estrelas, foram lá, o ditador jantou um dia, ploft, né? Quase que encaçapou o coitado. Então, eram situações mesmo assim, né? E aí eu fico pensando, só para a gente imaginar, né, lembrando no nosso avanço de controvérsias de 3 anos atrás, essa ética, né? O que que era ética naquela condição de um refém? Né? Na verdade, acho que era uma questão de sobrevivência e proteção da família. Dos que tinham família era se proteger só. E muitas vezes, que bom, né? E alguns, eu lembro de alguns que quando a coisa começou a degringolar para o lado do ditador, coitados, tiveram que fugir, sumir correndo, porque os ditadores também iam embora e largavam. Outros iam, né? Seguindo a fuga do ditador, outros ficavam ali. Então é muito interessante, eu gostei muito da sua apresentação, Arlete. Acho Obrigada. que não ficou muito, e acho assim que quem não leu, leia, porque é isso, ao mesmo tempo que é um passatempo no bom sentido, é muita Uhum. cultura, questão histórica, de alimentação local, e muito. E a gente vai se questionando e aprendendo, eu acho que é um curioso gostoso, né? Uma curiosidade gostosa e que a gente enriquece muito. Obrigada por ter me indicado o Nada. livro, né? E eu acho que de português de Portugal, Como Saciar um Ditador, o título é interessante, porque ele tem vários significados e você pode É, encaixar em cada um. Então, obrigada, viu? Muito nada. legal. Eu amei. Vocês, Mônica e Jane, querem comentar alguma coisa? Eu queria dar os parabéns para a Leti, porque a organização dela é muito boa, né? Ah, Para obrigada. todo esse resumo do livro, ficou excelente mesmo. E uma coisa que você falou bem no início ali, que falando ali da criança, tudo, eu penso assim, é num cozinheiro, né? É toda aquela preparação afetiva que ele tem, ao mesmo tempo, que conflito deviam ter, porque você prepara aquilo sabendo que vai para uma pessoa que não está muito de acordo com o que você gostaria para a sua comunidade, né, a sua família, mas que você tem que se desligar até, porque as preparações deveriam ser muito impecáveis, É, deveriam é, ser saborosas e, ao mesmo tempo, você ter aquele conflito, porque para quem você costuma preparar com todo carinho, com toda dedicação, é para quem você tem certeza que vai saborear de uma maneira que você esperaria, né? É, E, e, e não era, né? Na maioria das vezes não era. é, Eram pessoas e penso quem estivesse sentado à mesa também, né? E ter que compartilhar com todos aqueles convidados, porque nas recepções, eu analiso muito o ex-presidente nosso aqui do Brasil, né?
que ele sempre apresenta problemas digestórios, e eu fico pensando assim, eu É, acho que ele, até as cenas que aparecem dele se alimentando na rua, parece que ele não tem cuidado nenhum com o alimento, né? Eu fico pensando assim, como será que é o dia a dia na casa dele, ou é, e os problemas associados, né? Porque a gente sabe que a alimentação não é só o ato de você estar ingerindo alimento naquela hora, mas como vai ser a sua digestão, né? Com outras situações de rotina que tinha o ditador, né? Eu imagino, é, é, e como tudo aquilo vai ser processado, né? Então, até que ponto é muito além, como você falou, né? A alimentação ela tem tantas frentes que é difícil a gente concentrar somente num único, né? Um único fator ali do nutrir, mas vai muito além. E acho que o livro ele mostrou cada uma, né, patologias e tudo mais que foram situações que os cozinheiros se colocaram, né? Que nunca imaginaram que ainda ter que uma coisa é você preparar um alimento gostoso, né, que vai agradar quem o comensal ali, mas um outro aspecto é também como você lidar com um controle glicêmico e sabendo que se você, às vezes, nem ter tanto conhecimento, você é, poder ser punido por aquilo, né? é. Então, é muita complexidade, Nossa. dependendo de quem você prepara o alimento, né? Não, você não tem que simplesmente só agradar, mas tem que lidar com toda essa pressão ali, né? E, e você foi escolhido para ter, né, aquela função, né? Então, é muito interessante. Eu É, estava. só que, e assim, esses países são países que não têm um desenvolvimento, né, na área de saúde para que você ache que um cozinheiro tem informações sobre controle, né, da glicemia. Então, assim, são países muito atrasados também em questões de informação, né, de saúde, de que essa informação chegue a pessoas com um nível, né, de pessoas fora da academia, né? Provavelmente eles não têm acesso a esse saber, não tem clínica da família, não tem um posto de saúde que orienta, né? Então, são cozinheiros que têm pouca informação, mas foi bem interessante que ele conseguiu aprender de alguma forma e fazer esse tipo de controle, passa por situações difíceis. E também eu achei interessante que o autor, ele não repete assunto, entendeu? Ele conseguiu colocar questões de higiene na fala de um entrevistado, o outro já fala sobre questões do controle da saúde do ditador. O livro está tão bem feito, né, que você não tem assim monotonia. Ah, isso aqui o outro já falou também, por que que esse também está falando? Não. É muito interessante. Aí você vai conseguindo identificar todos os ramos, né, da alimentação, tanto social, política, higiene, nutricional, em cada um dos entrevistados. Está muito bem escrito. Uma única coisa que eu não vi no livro, não sei se Juliana achou isso, eu não estou lembrada, se ele diz, o autor, que ele precisou abortar algum, né, algum ditador. Eu assim, se ele, por exemplo, ele tentou entrevistar um ditador russo e não deu, ou porque não conseguiu entrevista, ou porque não conseguiu entrar no país. Ele não conta nenhum caso em que ele não conseguiu dar continuidade à pesquisa. Isso não sei se Juliana lembra dessa informação. Eu não lembro disso. Então, todos esses ditadores que ele apresentou no livro, talvez ele mapeou, estudou bem antes para escolher esses e conseguiu levar a termo todas as entrevistas dos 5 que ele elegeu, né? Imagina fazer isso, foram 4 anos de trabalho. Eu acho que ficou bem implícito, que ele fez com o que ele conseguiu. E em alguns momentos alguém dava uma dica
que tinha conhecido alguém, então acho que foi uma coisa que foi acontecendo, mas ele não fala em nenhum momento que É, teve que desistir ou que não escolheu por é, isso, por é. aquilo. Ele só fala. É que com esse mapa do número de ditaduras, né, que existem no mundo, é, a gente, ele entrevistou 5, né? E Já são é bastante. 60 países hoje. É, É, vamos realmente, voltando. Eu estava pensando enquanto a gente estava falando, assim, né? O que, olha a minha doideira, que isso devia ser um livro para primeiro ano de faculdade de nutrição e para sendo decorticado em cada disciplina. Porque ele fala de tudo, dessa complexidade toda. E ele fala até do comer afetivo, porque teve um, que eu não lembro tem. qual, que o ditador era de uma outra região, ele sabia que naquela outra região era outro prato, e ele foi aprender com a mãe ou com a mulher, Uhum, eu não lembro se foi a mãe ou a uhum, esposa, uhum, e ele falou que ele ia fazer o melhor, uhum. tão, né, igual ou melhor o dessa mãe para o ditador, É, né, ficar satisfeito. Então ele fala até de comida afetiva. É muito interessante. Interessante mesmo. Muito rico, né? E acho que sem é. essa pretensão. Na verdade, Sim, era a sim, sim, curiosidade dele de sim. ver a vida desses cozinheiros. Como é que foi? O que que eles viveram? E sem pretensão falou de tanta coisa, né? Uhum, exatamente. Mônica quer falar alguma coisa? Aqui, tá me ouvindo? Sim. Eu agradecer a Arlete, né? Foi maravilhoso. Principalmente a forma como ela apresentou e uma das coisas que me chamou a atenção foi a questão das relações com a comida, né? Que é uma coisa que a gente discute pouco, né? Não só na faculdade, mas com a comunidade em si que a gente tem acesso. E essa relação de poder, né? Ele tinha um poder nas mãos também. E a gente todo dia também tem, não só em relação à comida afetiva, mas quando a gente recebe para muita gente. Acho interessante trazer a partir da história, porque a gente não está mais lá, não é mais com a gente, mas a gente conseguir trazer reflexões para o que a gente está hoje. É bem interessante essa discussão. Eu acho que a gente devia realmente divulgar mais esse livro para que esses pontos sejam mais discutidos. Essa questão dos conflitos, do que é alimentar, se é o poder da morte ou da saúde, eu acho que é uma coisa que a gente não reflete, a gente quer botar a comida para dentro e pronto, mas a gente precisa refletir sobre isso, porque a gente pode viver futuramente um problema com comida, né? A gente não sabe como é que o contexto atual vai, né, vai ter, qual é o, qual é o prognóstico, né? Como é que vai ficar futuramente? Nós estamos com problemas em várias culturas, várias produções de vários tipos de alimentos e temos questões climáticas atualmente, né? E como é que a gente discute essa relação com a comida para poder sobreviver a alguma situação bem drástica como uma ditadura? A gente não se prepara para isso. Acho que tem que divulgar mesmo. Foi ótimo. Eu adorei esse ponto de vista. Obrigada, Ju. Mais uma vez, obrigada. Obrigado, Mônica. Arlete, não sei se você quer falar alguma coisa. Obrigada. Foi maravilhoso. E esperemos que mais gente leia mesmo esse livro, porque ele é muito rico e sai. É outra maneira de aprender outras coisas, né? E até eu fui aprendendo porque, conforme o ditador, eu não conhecia, então eu ia procurando né, onde é esse país, o que aconteceu. Então, a gente é um motivo para se enriquecer mesmo. Para mim é mais uma literatura que amadurece a nossa forma de ver o nosso trabalho, amadurece a nossa forma de ver o nosso ato de comer, né? Amadurece a nossa relação com a comida e com quem faz a comida para a gente, né? Ou quando a gente faz a comida para alguém, né? Da gente, aí isso é meio assustador para mim, né? Quando eu chego nessa consciência, também eu fico um pouco assustada de ver que não é só ir ali na cozinha e fazer as coisas e depois botar o prato e as pessoas comerem. Como ele disse, se a gente não lava as mãos, a gente já está ali
colocando um perigo, né, nesse ato que pode ser. E aí, o que me assusta muito é que é um ato, comer é um ato rotineiro, de vários momentos do dia, de todas as pessoas, né? E aí vem toda essa identificação do o quanto a gente coloca esse poder na mão de pessoas que não têm condições para isso, né? É errado pensar que todos nós somos capazes de cozinhar bem. Não somos todos, né? Somos alguns. Há alguns que cozinham mais ou menos e há alguns que não conseguem cozinhar. Não conseguem. Entendeu? Então, essa consciência, eu acho que esses literaturas fazem a gente ir desmontando, né, a nossa forma de ver as coisas com a comida e chegar nessa conclusão. Então, por vezes você está de frente com um paciente que ele come errado, come mal, você diz, mas você tem que cozinhar. E a pessoa diz, eu não sei cozinhar, eu não consigo cozinhar, né? Eu como realmente preparação pronta, faz isso, aquilo. E a gente tem que reconhecer que isso é possível, né? Reconhecer que é uma realidade. O ato de cozinhar é muito complexo, depende de muita coisa, e às vezes depende de uma preparação nossa desde criança, dessa relação com os utensílios, com o ambiente, né, com o resultado do que a gente faz. Então, como, por exemplo, eu tive uma experiência de que a minha mãe era uma boa cozinheira, mas quando eu fazia qualquer coisa, ela dizia que estava ruim. Eu nunca fiz alguma coisa que ela aprovou. Então, isso me retraiu, né? E hoje eu tenho ainda esse tipo comigo que eu cozinho muito bem para mim. Eu não me sinto apta de cozinhar para outras pessoas, porque eu fui a minha formação foi com esse tipo de discurso, que eu não cozinhava bem, que eu não conseguia fazer nada, né? Então, o ato de cozinhar precisa ser analisado caso a caso, com a história, com o ambiente, com a sociedade das pessoas. E eu acho que esse livro é uma literatura que é ponto de partida para essas, né, para esses debates, para essas reflexões. E eu creio que eu estou em busca disso, de trazer várias literaturas, não só o livro acadêmico, mas literaturas, porque a literatura traz o contexto, traz mais assunto social e político, né, o antropológico. O livro acadêmico traz a biologia, né? Então, a literatura leva a gente para um outro campo, uma outra situação que complementa, né? Complementa e gera esses debates. E aqui é muito interessante, Ju, eu também te agradeço a oportunidade, porque o livro é bom, mas é muito melhor quando a gente consegue compartilhar, Sim, né? é. Quando a gente consegue conversar com outras pessoas sobre ele, e aí a gente fica com mais reforço, né, daquilo que ele está contribuindo para o nosso pensamento. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Arlete, Arlete. Ah, eu tá. só queria só aproveitar agora que você falou uma coisa aí que essa questão do ato de cozinhar, né, é uma coisa assim, talvez, Júlia, até uma discussão até além, porque para uma outro dia, porque eu acho que isso mostrou muito durante o estágio, né, de Yuan, que eu detestei, assim, né, eu detestei pelo fato de fazer uma coisa tão repetida, né, repetitiva, diariamente, Não é, não é. repetir, Parece, mas repetir. não é. Mas não, não é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, quando você percebe, assim, aquelas cozinheiras ali, né, é, com uma responsabilidade para 1.500, quase 2.000 pessoas, né, ter que cozinhar, e tão desvalorizada, sabe? Eu acho que essa desvalorização de um cozinheiro, como você bem falou, nem todo mundo tem essa habilidade. E é um serviço tão, tão valoroso, né? Eu acho assim, devia ser tão valorizado. E não é, né? Porque quantas horas aquelas, em grande parte mulheres, que ficam ali, né, preparando aqueles alimentos, e, e que ainda na nossa sociedade é visto como
um papel, um serviço muito muito abaixo, né, do que a gente que merecia, né, por ser algo tão primordial, que é o ato de alimentar. Então, assim, é isso que você falou, é uma coisa muito profunda, né, dessa questão de obrigar praticamente que todas as pessoas têm que cozinhar, e às vezes até que cozinhar bem, né, para gostar do É, que come, que prepara, e vai além. Mas eu acho, assim, que é que é bem complexo, né, essa questão aí. E principalmente quanto nutricionista, então, essa maneira como é passada, assim, parece uma obrigação. E até o próprio guia alimentar, né? Esse, ele ainda traz, em que você tem que cozinhar, ou seja, né, de certa forma, você acaba passando essa função aí, uma pessoa que não consegue nem se imaginar, né? Às vezes, é, desde criança e até mesmo a vida adulta. Aí agora me veio exatamente. uma coisa assim meio rebelde, não sei como falar, né? A gente está com os termos. Muita coisa que acontece, né? Que pessoas que querem comer bem não conseguem nem cortar de novo um tomate, dando ordem para outros e ainda reclamando disso, né? É muito maluco isso, né? Realmente. E depois essa obrigação de cozinhar bem, não basta cozinhar, né? Tem que ficar bonito, tem que ficar. É interessante, não basta também mais o comer. Nossa, como a gente complicou a vida, né? Pois é, os gatinhos estão melhores em cima do telhado. Muito legal, Jeane, obrigada pela colocação. Arlete, muito obrigada. Voltamos e embora continuar conversando e discutindo dessa área de forma diferente, que acho que isso que ajuda a gente e se aprendendo a ter mais jogo de cintura, a ter mais compaixão, a ser mais indulgente, mais generoso. E, afinal de contas, é a nossa ligação ali, né, junto com o respirar, mais próximo com a natureza e com a nossa mãe terra, é o comer. Então, muito legal. Só para encerrar, Ju, eu acho que assim, se a gente reconhece que é complexo, a gente consegue lidar com os obstáculos, as dificuldades, porque sabe que é complexo. Agora, quando banaliza, cozinhar, é fazer uma comida e tal, aí depois, quando vem os obstáculos, a pessoa diz, não gosto. Você fala, como que não gosta? Não, porque existe todo um. Entendeu? Aí não analisa isso, não reconhece, não tem atenção. Então, eu acho que é preciso nos. Como você diz, desde o início da graduação, colocar o ato de comer e cozinhar como atos conjuntos e atos complexos. Você está entrando numa seara que é complexa. Vai ter obstáculos em vários pontos e vamos lá. Os Sim. obstáculos existem, a gente vai passar por eles, mas eles existem. Agora, quando há uma banalização, acontece o que a Jane falou, acaba gerando uma falta de reconhecimento da importância daqueles atores, do próprio alimento. Ah, vou comer arroz com feijão. Ah, arroz com feijão é um alimento muito bom, né? Então, a banalização, dizer que é um ato comum, porque é todo dia, isso aí eu acho que é o que a gente precisa um pouco martelar e tentar trocar esse foco. Ai, sem querer se bateu no fone. A forma de enxergar essa prática, né, de comer e de preparar o próprio alimento. E Tá? a gente não tem relatos, né, da Idade da Pedra, né, de como que era, se todas aquelas mulheres faziam comida e todos os homens caçavam. Não talvez não foi assim, mas a gente não tem relatos disso para dizer, ó, tinha mulheres ali também que uga, não faço nada, né? Eu dou banho na criança, eu arrumo a cabana, mas eu não consigo mexer aqui esse fogo porque já a minha vizinha ali consegue. Deve ter sido assim. Com certeza. Tomara que sim, né? Tomara que tenha sido. É, né, fiquei com algumas coisas aqui na cabeça, né? E lembrando, tá vendo como é importante, porque a gente falou disso de ditador e chegou até aqui em gestão de restauração coletiva. Como a coisa toca por tudo, né?
A gente falou de saúde pública, a gente falou de dietoterapia, a gente falou de comportamento, falou de tudo. Então é interessante, muito interessante. E pensar que a complexidade no final ela pode ser uma simplicidade, né? Porque quanto mais a gente consegue olhar essa complexidade, mais simples a gente consegue agir. Parece que não, mas é porque na verdade a gente fica tentando, não, é assim. E a gente vive num desequilíbrio. E o importante é sair equilibrado dentro desse desequilíbrio. Mas a partir do momento que a gente entende essa anarquia que é, né, que é o nosso metabolismo, a nossa psique, a gente consegue, nessa montanha russa que é a vida, no final, manter aquele equilíbrio. Muito interessante. Giane, Mônica, obrigada pela colaboração, por estarem aqui com a gente. E, Alete, mais uma vez, obrigada e aguardo vocês nos próximos.